número legal sobre proteção de Deus, declaro aberto a sessão. Cumprimentar o deputado Mink, deputada Élica, deputado Chico Machado, deputado Fred Pacheco, deputado Luiz Paulo, deputada Célia, a todos que nos acompanham, a todos os presentes. Bem, feliz aí com essa primeira reunião, com a presença do meu amigo, meu irmão Chico Machado, deputada Célia estreando também como titular da comissão. Há uma questão de ordem, que foi um ofício recebido do gabinete do deputado Luiz Paulo, número 18, de 6 de março de 2025, referente à Lei Estadual 8.391, de 7 de maio de 2019. Na realidade, essa é do concurso, deputado Luiz Paulo? Sim, senhor. Na realidade, é uma pauta que eu tenho, deputado Cozzolino. Que isso? Que isso? Eu cheguei e estava aqui a placa. Tudo bem? Vai lá de Macaé arrumando confusão. Isso, rapaz. Eu quieto aqui na Santa Paz, eu nem sabia que lugar que tinha. Na realidade, eu vou passar a palavra ao deputado Luiz Paulo, mas fazer um preâmbulo aqui muito breve. É uma pauta que eu venho fazendo. Como vai, senhorita Paula? Tudo bem? Como é uma pauta que a gente vem tratando há muito tempo aqui, deputado Luiz Paulo há alguns mandatos, e depois, no ano passado, na legislatura passada, eu peguei um pouco de carona nisso também, e junto com a deputada Marta Rocha, deputado Luiz Paulo, a gente aprovou algumas leis voltadas para o concurso público, mais especialmente no caso dessa aqui, a questão da suspensão da validade, o que já fez efeito em inúmeros concursos do Executivo e também de outros poderes. O Ministério Público já usou essa legislação para os seus concursos, o TCE já usou essa legislação para o seu concurso, o próprio Tribunal de Justiça também, no caso específico dos analistas judiciários, também já usou essa lei. E, deputado Serafini, e mais uma vez, algo que também o deputado Luiz Paulo sempre se insurgiu, e eu me filio a essa insatisfação, é o comportamento reiterado da PGE, de exacerbando dos seus poderes originais, de achar que tem direito de dar pitaco em lei que essa casa produz. Em primeiro lugar, que eles não têm competência para fazer. Não têm competência funcional e não cabe a eles qualquer tipo de juízo de valor das leis dessa casa. O governador do Estado tem o poder de vetar e nós temos o poder de derrubar o veto. Uma vez que a lei entra em vigor no ordenamento, o controle constitucional, há vários juristas aqui e podem me corrigir, mas o controle de constitucionalidade quem faz é o Poder Judiciário, mas, em especial, o Supremo Tribunal Federal. Então, não cabe à PGE, coisíssima nenhuma, dizer que lei nossa é inconstitucional e dar a interpretação de como tem que ser aplicada as leis que o Parlamento produz. Aliás, esse comportamento da PGE tem sido objeto de profundo desrespeito com essa casa. A PGE não respeita o Parlamento. Aliás, como Poder Executivo, eu sei que eles ficam em cima do trono, achando que porque fizeram concurso tem direito de ter a interpretação e o comportamento que bem entendem, mas eles fazem parte do Poder Executivo. E a relação do Poder Executivo com essa casa não anda nada bem, para que a PGE também faça esse tipo de graça. Então, achei muito pertinente a questão de ordem colocada pelo deputado Luiz Paulo. Vou passar a palavra para o deputado Luiz Paulo para a gente poder debater aqui, mas queria fazer esse desabafo inicial. Obrigado, deputado Amorim. Não é uma questão simples. Existe a Lei 7483, de 8 de novembro de 16, que foi alterada pela Lei 8391, de 7 de maio de 19, que no seu artigo 3º afirma que fica sobrestada a validade dos concursos públicos realizados antes da edição do Decreto 45692 de 16, até, no máximo, o final da vigência desta lei. E, lá no parágrafo 2º do artigo 2º, do artigo 3º, ele remete esse prazo ao artigo 2º desta mesma lei 7483. Bom, e no artigo 7º-B, ele diz que a lei, o sobrestamento de concurso é válido até o término do regime de recuperação fiscal. Um concurso aberto no Rio Previdência, o presidente, baseado nessa legislação,
chamou 2 concursados. E o procurador que tem assento lá emitiu um parecer que ele considera o artigo 2º e o artigo 3º e o artigo 7b da presente lei inconstitucional. E, por via de consequência, o concurso está findo. E vai o parecer para a douta Procuradoria. A Procuradoria considera o artigo 77, salvo erro de memória, da Constituição do Estado, 77, inciso 4º, que diz que um concurso público é válido por 2 anos, podendo ser prorrogável por mais 2 anos. Bom, o que a lei do Amorim está querendo? A interrupção da contagem de prazo no período da Covid, que foi já plenamente reconhecido, e que a contagem de prazo continue prorrogada até a vigência do regime de recuperação fiscal, que possivelmente ocorrerá esse ano, quando a gente aderir ao Propag, a gente sai do regime de recuperação fiscal. E a douta Procuradoria entende que, quando o Rio Previdência fez a chamada de excedente, passados já os 2 anos, esse prazo se extingue 2 anos após, e não conforme a lei. Bom, é uma questão de interpretação, né? Apesar de eu achar que a lei é soberana. Claro. Mas tem coisas no parecer da Procuradoria que, para mim, são inaceitáveis e já foi objeto de uma grande crise entre o Legislativo e o Executivo, quando era governador o Pezão e era presidente da Casa o Pisciani. A Procuradoria pegou uma lei, uma minha e outra do Serafini, se eu não me engano, é exatamente uma minha, do Serafini, evocou o enunciado número 3 e mandou para o governador fazer no decreto que não ia cumprir a lei. E o governador fez. E aí abriu a crise com o Legislativo, o Pisciani disse, ou o senhor revoga a lei, o seu decreto, ou eu vou cassar o seu decreto. E, para amenizar a crise, o governador revogou o decreto dele. Então, a partir daí, esse enunciado 3 ficou dormindo. O que diz o enunciado número 3? A lei reputada inconstitucional pela PGE, em parecer que se atribua efeitos normativos por ato do governador, não deverá ser cumprida pela administração pública estadual. Ora, Eles são supremos, são tudo. eles são supremos, são tudo. Ele diz ao governador, olha, o senhor não tem que cumprir, o governador baixa um decreto para não cumprir. Vou esperar o coloca aqui acabar, para mim continuar. Desculpa. Eu julgo que eu estou falando alguma coisa bastante relevante, né? Porque é uma crise, né? E aqui, nesse parecer, está dito aqui, em paralelo, na esfera administrativa, estou de acordo com o ilustre parecerista quanto à necessidade de se atribuir efeitos normativos ao parecer tal, nos termos do enunciado número 3 desta douta PGE. Bom, então, independente do mérito, eu fui à Constituição. A Constituição Federal e a Constituição Estadual, ela diz o seguinte, no artigo 49, inciso 5 da Constituição Federal, artigo 49, é de competência exclusiva do Congresso Nacional. 5, sustar ato normativo do Poder Executivo que exorbita de poder regulamentar ou outros limites da delegação legislativa. A Constituição Estadual, no artigo 99, inciso 7, repete mesma redação com a da Constituição Federal. E o nosso regimento interno, no artigo 96, parágrafo 1º e 2º, remete à Constituição do Estado e simplesmente disciplina o que tem que se fazer aqui em termos de decreto legislativo.
Bom, aí eu fui entender, sob o ponto de vista jurídico, né, o que quer dizer poder executivo. É o órgão onde se concentram as funções de cunho administrativo, como bem exposto no artigo 2º da Constituição Federal. Então, poder executivo não é o governador e todas as instituições, como bem exposto no artigo 2º da Constituição Federal, que delimita os poderes da União. Artigo 2º da Constituição Federal, que é repetido no artigo 7º da Constituição Estadual, diz: são poderes da União, independentes e harmônicos entre si, o legislativo, o executivo e o judiciário. Aí fui entender o que é harmônico sob o ponto de vista jurídico. Harmonia entre os poderes significa colaboração, cooperação, visa garantir os poderes expressem uniformemente a vontade da União. O que está se fazendo aqui não é isso. Está se fazendo aqui é um confronto. Por isso, decidi fazer esse ofício para a Comissão de Constituição e Justiça, porque eu entendo que essas relações entre os poderes deveriam ser realmente harmônicas. Se tem uma lei desta casa que está criando problemas jurídicos, etc., Conteste no das judiciário. duas formas, se quer fazer unilateralmente, como eu faço uma ADI. Perfeito. Mas se quer propor ao governador que não cumpra, vem conversar com o Poder Legislativo, que o Poder Legislativo Perfeito. pode revogar, pode alterar, né? Mas não é... Quebra a harmonia, qualquer conceito de harmonia. É harmonia, não é esse confronto. Por quê? Quem é detentor do controle externo da administração pública é o Poder Legislativo. E quem é o fiscal das leis é o Ministério Público, não é a Não é a douta PGE. Procuradoria. Né? Então, não falo que seja um tema para decidir aqui, agora, mas que merece da gente uma reflexão, porque senão começa enunciado número 3, a cabo e rabo, e a gente não pode acatar isso. Porque eu respeito profundamente quem se submete a um concurso público, para a Procuradoria, concurso difícil, né? Mas também nós fomos eleitos pelo voto popular, pô. Nós somos parte de um poder, e eles fazem Perfeito. parte de outro poder. Perfeito. E eles têm que defender o interesse do Estado. Perfeito. O interesse do Estado. Então, o ato normativo, de qualquer jeito, né, para ser normativo, ele tem que, se está confrontando o desejo de uma lei, ele tem que ser submetido ao governador. E o governador, que é um político eleito, não pode dizer que uma lei não vai ser cumprida porque a Procuradoria não quer. aceita, não quer. Né? Tem até no próprio parecer, um dos procuradores diz que se encaminha ao governador no sentido de fazer uma ação direta de inconstitucionalidade. Né? O que é está legal. correto. dele. Que é legal. Mas o que me chama a atenção é o seguinte: o presidente dessa casa, quando discutiu diversos concursos públicos, ele fez uma reunião de líderes e chamou o procurador-geral para conversar, para os caminhos a serem tomados. Nesse da Polícia Militar, por exemplo, foi seu presidente do Tribunal de Justiça. Essa casa tem tentado agir com harmonia, pelo menos o que eu tenho presenciado. E, no meu entendimento, essa atitude é desarmônica. Inclusive, se vale de uma lei federal, de uma lei estadual, para isso, que, no meu entendimento, é inconstitucional, é quando alguém é nomeado sem haver dolo ou má-fé, esse ato é validado, porque o presidente do Rio Previdência nomeou 2 na boa-fé. Né? Mas a lei também não pode dizer que você pode validar erros que aconteceram. Nesse caso específico, tem uma razão de ser, porque são 2 pessoas que passaram no concurso público. Então, essas coisas têm que ser harmônicas, têm que ser conversadas. Perfeito. Senão, cada um chuta a bola para um lado e vai a na- gente fica e vai na desrespeitado e a contramão, gente é um deputado poder. Paulo. O presidente Bacelar e Vossa Excelência tem participado, eu mesmo testemunhei e fui com Vossa Excelência algumas vezes ao Tribunal de Justiça, em casos distintos,
E fico muito à vontade de falar, porque nesse caso especial, o parecer que está contestando é uma lei de minha autoria e de uma pauta que eu tenho feito muito em especial com o deputado Luiz Paulo e com a deputada Marta. Mas, como bem disse no início da explanação, pouco importa o mérito. Eu não estou nem aí para o mérito. Eu também não estou falando do mérito. É o procedimento. É o procedimento e os argumentos que foram trazidos à colação, que são um absurdo. Você se me permite uma Lógico, questão já muito rápida. Eu tive que me ausentar durante alguns minutos. Eu saí, o Luiz Paulo estava falando, quando eu voltei ele estava já concluindo. Eu concordo plenamente, eu só não peguei, se é que o Luiz Paulo, o deputado Luiz Paulo chegou, qual é o ato que a gente vai propor para contestar isso. Quanto ao mérito, só para concluir aqui, eu concordo completamente. Muito antes, lá atrás, eu me insurgia contra isso. Várias leis minhas, quando eu estava pelo Cumpra-se, e tinham parecer, não, a gente não pode cumprir porque tal procurador disse que não é para cumprir. Mas como assim? Então o procurador vai vestir uma toga e vai decidir pela justiça? Como é que é? Eu me insurgia exatamente quando eu brigava para cumprir a lei e algum argumento era que um procurador disse que afinal não era para cumprir. Então eu fico completamente solidário a isso e a minha pergunta é o que a gente vai fazer. E de verdade... Olha só, só um minutinho, deputado Carlos Mink. Eu trouxe a questão, eu acho que esse material, as duas leis, parecer devia ser distribuído para todos. Muito bom. Porque, no meu entendimento, mas aí tem que consensuar, levar essa questão também, no meu entendimento, ao presidente da Casa, porque vai se abrir uma ruptura. O que cabe é um PDL. Clarissimamente está aqui. Chico acabou de falar agora. Na definição da Constituição. Artigo 49, inciso 5 da Constituição Federal. É de competência exclusiva do Congresso Nacional sustar atos normativos do Poder Executivo que exorbite do poder regulamentar ou dos limites de delegação legislativa. Perfeito. E esse inciso está repetido na Constituição Estadual no artigo 99, inciso 7. Mas deputado Luiz, me permite, muito rapidamente, entendi que, nesse caso, esse PDL sustaria esse ato. A minha pergunta é mais geral. Se a gente não poderia fazer algo deixando muito claro que essa não é uma função da Procuradoria. Sim, mas o que vamos fazer as duas coisas. O Luiz Paulo está se referindo é o PDL que dá embasamento ao parecer equivocado. Olha, mas no extremo, no meu entendimento, a gente poderia fazer um PDL, inclusive, para caçar o normativo número 3 deles. Perfeito. Aí sim. Entendi. As duas coisas. Perfeito. O deputado Luiz Paulo, de forma muito prudente, como sempre age, trouxe esse assunto para a CCJ, e eu tenho convicção, não conversei com o presidente Rodrigo Bacelar sobre o tema, mas eu tenho convicção que, da forma que o presidente tem tratado, primeiro que essa postura vai na contramão da própria relação que o presidente está mantendo com os demais poderes. Um diálogo respeitoso, respeitando a independência, mas absolutamente harmônico e cordial com todos os poderes, inclusive o Ministério Público. É comum a gente observar a quantidade de vezes que o Ministério Público, o Procurador-Geral, o presidente do Tribunal de Justiça vem a essa casa nas diferentes oportunidades. Então, uma relação absolutamente cordial. O que se espera, até eu diria, diferente do que tem acontecido no Brasil, que a gente está discutindo tanto essa questão de harmonia de poderes, mas o Rio de Janeiro tem dado um bom exemplo. E esse procedimento da Procuradoria-Geral do Estado, que não é a primeira vez, eu já cansei de observar desde da minha primeira legislatura, diversas vezes o deputado Luiz Paulo questionando esse tipo de procedimento no governo Witzel, depois no governo Cláudio Castro também, de atos da Procuradoria-Geral do Estado. Então, tenho convicção que o presidente Rodrigo Bacelar tem respeitado muito a condução que a gente tem feito aqui na CCJ, as decisões que a gente tem dado, e certamente a gente está antecipando e levando para o presidente algo que já vai estar deliberado aqui. Então, o que pretendo fazer é que a gente chegue num consenso, nós aqui, que ato tomar. Se faz um PDL amplo, se faz um PDL específico, se faz as duas coisas. Então, eu acho que seria um PDL de autoria da CCJ. Da CCJ. Absolutamente oportuno essa discussão. Bom. Eu acho ótimo o desenlace. Passar a palavra para o deputado Cozzolino, que estava... Bom dia a todos. Senhor presidente, o PDL seria contra um decreto do governador que encampou... Não. O governador não fez decreto, por enquanto. Tem um ato normativo. É um parecer normativo.
Um ato normativo Por isso da que eu li. Procuradoria. Por isso Não que eu tem decreto do Não tem governador e Não. a administração pública está deixando de cumprir uma lei por Com conta, base no ato normativo da PGE. por conta de um enunciado normativo da Procuradoria-Geral do Estado. Isso. Esse enunciado número 3. É, realmente. Então, vinculando, Presidente. Na verdade, contraria até o princípio do próprio parecer da PGE, que é opinativo e não vinculante. Então, a PGE não pode fazer isso, ainda mais vincular um enunciado dela na decisão, obrigando ao governo a tomar esse tipo de postura diante de lei que esse parlamento fez. Pô. Senhor Não tem esse presidente. poder. Visivelmente não tem esse poder. Senhor presidente, eu gostaria de fazer uso da palavra. Antes de mais nada, bom dia a todos. E dizer, senhor presidente, que o que a gente vê, na verdade, e isso, infelizmente, tem setores ainda que tentam, a todo custo, desconstruir a imagem do parlamento É isso, Chico. do Estado do Rio de Janeiro. Eu, nesses 6 anos de mandato que eu tenho aqui como deputado estadual, a gente, desde o tempo do ex-presidente André Siciliano, quando a gente passou pelo processo de impeachment, teve a comissão processante, que eu fui presidente, depois teve o Tribunal Misto, a gente vem criando uma relação com o Tribunal de Justiça, com o Ministério Público. Isso vem do tempo de Dr. Cláudio de Melo Tavares. Perfeito. Depois veio Dr. Henrique, depois veio Dr. Ricardo Cardoso e agora o Dr. Ricardo Couto. No Ministério Público, eu me lembro bem do Dr. Luciano Matos e agora o Dr. Antônio José, que eu tive até a oportunidade de ir na posse dele lá na sede do Ministério Público, e ele deixou claro que tem independência do Ministério Público, mas que o foco não é mais as caças bruxas, e sim o direcionamento em relação ao que acaba com o nosso Estado, que é a criminalidade, enfim, uma série de coisas. Ô Chico, se me permite só um parêntese. Em alguns momentos que tiveram decisões do Tribunal de Justiça duras contra parlamentar dessa casa, com medidas cautelares, inclusive, a forma de cumprimento E a forma de avisar, de foi comunicar, absolutamente educada, E com republicano. cortesia. O presidente do poder, Liga o pro chefe do outro. poder ligou para o chefe do outro poder, avisou antecipadamente, fez da forma mais discreta, mais sutil possível. Da mesma forma, quando essa casa tomou a decisão de sustar uma decisão que também é um poder Lógico. constitucional nosso de fazer. Da mesma forma, o presidente agiu na Avisando. via de mão dupla, avisando antes, teve a cautela de ir ao desembargador que tinha proferido a decisão. Ou seja, o que o deputado Luiz Paulo fala de harmonia, a gente tem respeitado, só a PGE que não respeita. Então, no meu entender, eu sou um deputado da base do governo, essa questão não é de governo, essa questão é de respeito ao parlamento. Eu acho que a gente precisa convidar, porque o Procurador-Geral do Estado vem a essa casa, para conversar, para definitivamente a gente resolver isso. E pedir desculpa a essa Se casa. isso, Procurador-Geral de Justiça do Estado deve desculpa vim a essa aqui casa. conversar Vim aqui E na a- CCJ. na CCJ. Vim conversar aqui com a gente e definitivamente, se tiver outro ato enquanto a gente estiver aqui nesse mandato, a gente fazer um PDL revogando esse ato normativo número 3, que eu tenho certeza que o presidente Barcelar vai nos acompanhar nesse quesito, até porque tem sido, como já falamos aqui insistentemente, tem sido a base da nossa relação com todos os outros poderes, um relacionamento harmônico e respeitoso e republicano. O que não podemos mais aceitar é esse tipo de ingerência da Procuradoria-Geral do Estado, agindo como se fosse TJ, STJ e o Supremo Tribunal Federal. Então, é isso que eu quero deixar aqui registrado isso, presidente, e dizer que a gente precisa urgentemente tomar essa atitude para que possamos restabelecer toda uma relação que, infelizmente, com esse órgão nós não temos ainda e que vai ter. E teremos, ou de uma forma harmoniosa, ou a gente usando o poder que que a população nos deu através das questões legais que nós podemos usar aqui nessa casa. Deputado Chico Machado, algumas leis de minha autoria tiveram questionamento judicial e foram declaradas inconstitucionais. O deputado Luiz Paulo, outras tantas. A gente discute aqui a competência nossa de legislar sobre temas concorrentes que constantemente são declarados inconstitucionais. A gente tem tido decisões na CCJ
muitas vezes contrárias ao entendimento das cortes em Brasília, justamente para instigá-los à mudança de opinião, mas sempre de forma respeitosa. O deputado Fred Pacheco presidiu uma CPI que talvez fosse a CPI mais relevante nesse primeiro momento aí, num tema muito sensível, e que foi embargada pela justiça e a gente respeitou. Agora, não dá para admitir esse tipo de comportamento, mas eu óbvio, aceito e voto favoravelmente à ideia de chamá-lo aqui, o Procurador-Geral do Estado, que nos deve desculpa, mas eu, de antemão, já faria o PDL e protocolaria. E aí, dependendo de como seja o diálogo aqui, a gente dá Não andamento são ou não. incompatíveis Não são incompatíveis. as iniciativas. Presidente. Muito boa a ideia. Deputada Célia. E uma coisa vai complementa a outra. Deputada Presidente, eu particularmente tenho algumas dúvidas, em especial, né, até baseada naquilo que ouvi, né, dos esclarecimentos aqui do deputado Luiz Paulo, da questão mesma, né, de caber um PDL em relação a um parecer normativo da PGE, que é um órgão do Poder Executivo, né, porque, na realidade, o que o nosso regimento interno diz, também refletindo, né, o que diz as constituições estadual e federal, é que o PDL caberia contra um ato do Poder Executivo. E não houve efetivamente um ato do Poder Executivo. Não, teve um parecer normativo. Teve ato. Ele baixou algum decreto? Baixou um ato normativo do Poder Executivo, no caso da PGE. Mas poderia ser de uma Não. secretaria. A Governador, PGE não deputada, é. me dá uma parte. O governador, Aí é minha o dúvida. governador não é o Poder Executivo, ele é o chefe do Poder Executivo. Por isso que eu fui ler a definição de Poder Executivo. O que é Poder Executivo? São as instituições todas que compõem o Poder Executivo. Perfeito. O chefe assim, do Poder Executivo é A o minha governador. sugestão, antes, não é, de mesmo fazer esse encaminhamento, talvez sentar com a Procuradoria da Casa, tirar essas dúvidas, se caberia um PDL em relação ao um parecer normativo. Se o parecer normativo é tido como um ato do Poder Executivo, porque, na verdade, quando a Procuradoria baixa um parecer normativo e ela tem os seus braços nas demais secretarias de Estado, é para uniformizar uma opinião jurídica, né, em todas as secretarias, para que não haja, e também autarquias e fundações. Só uma Deputado pergunta, Chico, senhora. assim, eu já fui procuradora. Não, Então, não. quando Mas tudo por bem, isso mas- que eu tenho essas dúvidas todas, entende? Eu não estou dizendo que vai agir assim, não só é estou isso não. colocando para a gente A senhora refletir. está certa. A gente está aqui discutindo justamente para encontrar uma melhor solução. Mas eu entendo que quando a PGE faz isso, ela age dessa forma, como o senhor está dizendo, e ela tem os Pra braços uniformizar. para uniformizar, mas está uniformizando errado, descumprindo a Constituição. É verdade. Deputado Chico, direito não é ciência exata. É, acima de tudo, né, várias discussões para se chegar numa opinião comum. Então, eu acho que são várias as reflexões. Inclusive, né, aí, se uma lei estadual teria também capacidade de alterar o que dispõe uma Constituição estadual e federal. Porque a Constituição Federal e Estadual ela dispõe de prazos. 2 anos, mais 2 anos. É claro que, se pensar num princípio de economicidade, é claro que é válido pensar em Mas, sustar deputada o Célia, prazo. a gente não está nem em função- adentrando, a gente não está nem Não, adentrando eu no mérito. sei, Pode eu ser entendi, declarado mas inconstitucional. são várias as O que não dúvidas. pode um Pode procurador, eles fazerem da é forma um Mas procurador do existe um Estado detalhe. dizer, através de um ato normativo, que não é para respeitar uma lei da casa. Pode ser a lei mais Não, inconstitucional o e mais detalhe da estapafúrdia. fala do deputado Luiz Paulo, inclusive, foi que, no parecer, ele indicaria o ingresso de uma ação de inconstitucionalidade. Então, eu acho que a gente tem que refletir sobre todas essas questões no parecer como um todo e se caberia principalmente o PDL, é essa questão. só vou- Né? Se eu o vou passar- parecer normativo seria passar a palavra ao considerado deputado- como um ato. Eu vou passar entendeu? a palavra ao Norma- deputado Luiz Paulo e ao deputado Serafini, mas vou me permitir rapidamente ler o caput do artigo 99 da Constituição do Estado. Compete privativamente à Assembleia Legislativa. Aí vem uma série de incisos. Dentre eles, o 7. inciso 7º, que fala o seguinte:
sustar os atos normativos, que é o caso, ele dá o nome, ato normativo número 3, do Poder Executivo, que exorbitem do poder regulamentar ou dos limites da delegação legislativa. Claríssimo. Mas, enfim, Presidente, deputado Luiz olha Paulo. só. Eu acho que as observações da deputada Célia guardam bom senso. Eu não fiz uma representação à CCJ definindo o que deveria se fazer. Eu fiz uma representação chamando a atenção para que as duas leis fossem lidas, os pareceres fossem lidos, etc. E houve um acordo tácito da douta Procuradoria do Estado com o Parlamento Fluminense, à época, de não aplicar esse enunciado número 3. Por quê? Ela faz uma normativa, manda para o governador baixa um decreto, abre uma crise entre os dois poderes. É exatamente isso. Porque, é claro, na hora que o governador pegar o normativo e decretar, aí eu não proponho nada na CCJ. Eu dou entrada direta num PDL. Abriu a crise. Não. É para não abrir a crise, faz um normativo, se acha que a lei é inconstitucional, vai ao governador e faz a representação de inconstitucionalidade. Ou então vem aqui na casa, faça alguma proposta de alteração nisso que está criando problema, etc, etc. Abre o diálogo, porque eles não são a última palavra. Eles não são uma última palavra. A senhora já foi procuradora, e uma das coisas que compete a nós no parlamento, né, é que acima dos procuradores estão os 3 poderes. A procuradoria não é um poder. A procuradoria não é um poder, é o poder legislativo, executivo e judiciário. Deputado Luiz Paulo, a arrogância da procuradoria afronta não só o parlamento, mas afronta o poder judiciário. Verdade. Que é ele que tem que dizer se é constitucional ou não. Pô. Usurpando. Usurpa 2 poderes ao mesmo tempo. Mas a solução proposta pelo deputado Chico, por Vossa Excelência, é positivo. Convido o procurador vir aqui para discutir isso. Outra coisa, Não, convidar, e consulta nossa, porque nossa nós iremos procuradoria, passar. Nós iremos passar. E eles vão ficar 20 anos, 30 anos. E conversar e fazer de qualquer forma esse PDL para acabar com esse ato. Porque a gente vai passar e eles vão continuar e vão continuar fazendo. Vai vir novos deputados, virão novos deputados que até entender E vai abrir crise vai sempre também. legislativo Então nós executivo. temos que suspender isso e acabar com isso. Eles ficam no lugar deles, nós ficamos no nosso. Então tem que começar a ter esse entendimento aqui. Não é pra da gente- decisão em si, Não daqui, é para do- brigar. do ato normativo É para cada um 3. entender seu pedaço da sua responsabilidade aqui no Estado. Porque senão isso vai virar uma guerra. Aí depois eu, de madrugada, telefone toca para Amorim, vamos acalmar. Eu não quero mais isso. Você quer mais isso pra você? Eu não quero mais saber disso. 2h pouca da manhã, olha, tem que acalmar fulano, Beltrano. Aí o procurador está dormindo. Aí o procurador está dormindo, descansando e todo mundo me atentando e Amorim. Domingo. Dia de domingo principalmente. Deputado Serafim, desculpa. Lá em Maqueta, uma coisa boa, né, Chico? Não, eu acho que Não aguenta mais isso, rapaz? eu acho que a gente Tem que apaziguar. está convergindo e o queria só ressaltar, né, o deputado Rodrigo Amorim, ele ressaltou que a gente, todos nós aqui, né, já temos algumas leis que foram consideradas inconstitucionais. Mas nós temos muitas leis que a Procuradoria deu esses pareceres e que depois o órgão especial foi e considerou constitucionais. Isso aí. E aí é que reside a questão. Porque, Perfeito. obviamente, a Procuradoria, ela se coloca num lugar, né, e aí concordando com a deputada Célia Jordão, de que o direito não é uma ciência exata, exatamente por isso a Procuradoria se coloca no lugar, muitas vezes, de defesa do Poder Executivo. Ela olha o direito e busca a justiça, buscando a defesa dos interesses do Poder Executivo. Por isso, não é ela que tem que definir isso. Quem tem que definir é o Tribunal de Justiça, é o Judiciário. E aí, essa normativa, ela, obviamente, ela cria uma desarmonia. Então, eu acho que é importante, né, esse procedimento que a gente aqui está convergindo. Primeiro, convidar aqui o procurador. E segundo, né, eu acho que a gente tem que caminhar no sentido de suspender essa normativa 3. E aí tem um outro debate de fundo, que é o debate que
nos traz a essa reunião. É o debate do concurso. Aí tem o debate do mérito da lei que a gente aprovou, da interpretação do parecer dele, de tudo isso. Mas esse é outra discussão. secundário. A gente precisa sanar, né, essa questão que está prevista aí no enunciado 3. Perfeito. Então, deputado, Entendo que são 3 decisões: convidar, sustar o 3 e garantir o concurso dos termos que foi aprovado. São 3 decisões. Aí, por uma prerrogativa de comissão nessa casa Sim, convocar. mas por deferência, deputado Carlos, se a gente vai convidar, a gente acha depois do convite, não antes do convite, entendeu? Eu não estou numa faceta muito cordial ultimamente. Eu ainda votaria que a prerrogativa do Não, eu acho que regimento a dessa gente casa pode- e da Constituição do Estado promover uma convocação. A gente pode apresentar os 2 PDLs e, antes de ir a voto, ter aqui a presença na CCJ. Por isso que eu estou dizendo, eu voto pela olha, convocação. até tem um bom argumento, presidente Amorim. Eles querem Tem um medir ótimo força. argumento. Chamar o procurador-geral em deferência antes de votar no plenário sobre o mérito dos 2 PDLs. Mostrando que a gente não está agindo igual a eles. Exatamente. Mas eu Chico não, Machado, mas eu não perfeito. chamaria com carinho, não. Eu chamaria no formato de convocação. Para ele ser obrigado a vir. Não vai fazer favor para nós vir aqui. Pelo contrário, ele nos deve vir aqui pedir desculpa. Até porque, já imaginou, te convida e ele não vem? Vai criar outra crise. Aí, meu filho. Eu desligo o telefone. Deputado, olha só. O artigo 213 do Regimento Interno, capítulo 8º, do comparecimento de secretários de Estado. Artigo 213. O secretário de Estado comparecerá perante a Assembleia ou suas comissões. 1. Quando for convocado para prestar pessoalmente informações sobre assunto previamente determinado. A gente aprova aqui, não pode convidar, mas falando no artigo 213, inciso 1º. Maravilha. Quem sabe ler, Perfeito, Luiz Paulo. Me filio também mas tem que deliberar para botar em ata. a sugestão do deputado Luiz Paulo. Então, vou botar em votação aqui o encaminhamento do deputado Luiz Paulo, na forma que o deputado apresentou, fazendo menção ao dispositivo da Constituição do Estado. Do regimento interno. Do regimento interno, perdoe. Mas também a previsão da Constituição do Estado. Mas fazendo a citação nesse convite ao artigo citado pelo deputado Luiz Paulo. Os senhores que aprovam permaneçam como estão. Aprovado, então, o convite ao Procurador-Geral do Estado para que venha, nos termos do regimento, venha à CCJ na próxima sessão, na próxima quarta-feira, para dar explicações sobre ato pertinente à sua pasta, qual Sobre seja um tema determinado. sobre um tema determinado, que é esse ato normativo vinculante e que interpreta leis formuladas e em vigor produzidas por essa casa. Então, agradeço mais uma vez ao deputado Luiz Paulo e a todos pela qualidade da discussão e, como sempre, para que a gente possa usar a CCJ como uma ferramenta de fortalecimento do poder legislativo, independente de qualquer viés ideológico ou de, eventualmente, um deputado ou outro ser base do governo, não ser base do governo, mas com a atitude de defesa do parlamento. Parabéns a todos. Bem, vou passar então ainda na questão de ordem. Ontem, durante a audiência da Comissão de Orçamento, presidido pelo deputado André Correia, surgiu um questionamento da deputada Zeidan sobre os itens da cesta básica. E, na verdade, até o relato do presidente da Associação de Fiscais, de Auditores Fiscais do Estado do Rio de Janeiro, da Fazenda, levantou uma questão que há alguns produtos camuflados, produtos de luxo, camuflados como itens de cesta básica e que não deveriam serem sujeitos a uma alíquota diferenciada. De qualquer forma, é uma discussão pertinente nesse momento sobre os itens da cesta básica e de algumas medidas de reforma que têm que ser feitas sob o ponto de vista legislativo. E o deputado André Correia sugeriu que fosse realizada uma audiência conjunta
entre a CCJ e a Comissão de Orçamento para que a gente pudesse discutir esse tema. Então, como item B das questões de ordem, coloco para deliberação e aprovação a deliberação de audiência pública conjunta com a Comissão de Orçamento, Finanças, Fiscalização Financeira e Controle sobre a alíquota de 0% sobre produtos da cesta básica. Senhores que aprovam a realização da audiência pública permaneçam como estão. Aprovado. Uma vez aprovado, peço que comunique à Comissão de Orçamento. Deputado, só um minutinho. É que ontem, na reunião da Comissão de Orçamento, a gente incluiu uma terceira comissão... Segurança Alimentar, Segurança Alimentar. Certo? Só para deixar, então, que vai ser uma audiência tríplice, né? Com a Comissão de Orçamento, Finanças, Fiscalização Financeira e Controle, eu acho Segurança até que Alimentar e CCJ. tem muito mais pertinência à Comissão de Tributação, né? Também. Tem pertinência, deputado, mas quem estava presente na audiência, Era o eu orçamento. sou da tributação, o senhor também enfim. É pertinente porque é a alíquota. Nada impede da gente incluir aqui a tributação, mas a segurança alimentar foi... De qualquer forma, para cumprir o regimento, nos cabe aprovar, deliberar sobre a realização da audiência. Então, de qualquer forma, todos estão de acordo com as comissões temáticas que quiserem participar e que, por favor, comunique aí a Comissão Presidente, de Orçamento a aprovação aqui. questão de ordem. Deputado Luiz Paulo, questão de ordem. Ontem, eu apresentei, já está devidamente numerado, o PL 4869 de 25, que altera a Lei 2429 de 95, que autoriza o Poder Executivo a fixar a alíquota de ICMS dos produtos que especifica, bem como os que ficam isentos. E exatamente o artigo 1º diz: fica o Poder Executivo autorizado a aplicar a alíquota de ICMS de 0% até 7% sobre os produtos da cesta básica, definido no artigo 125 da Lei Complementar Federal 214, de 25, que com o CBS eles fazem lá, e o IBS a relação grande, e os contidos na Lei 4892, de 1 de novembro de 2006, e suas alterações. A 4892 é que define os 30 produtos. E no parágrafo único, mediante estudos de impacto na receita, o Poder Executivo definirá os itens que poderão ter a alíquota zero. Deputado Luiz Paulo, se Vossa Excelência concordar com a minha sugestão, eu vou me delegar a relatoria do PL de Vossa Excelência. Sim. E como será uma sessão, ainda que conjunta, mas uma sessão formal da CCJ, a gente delibera a constitucionalidade do PL de Vossa Excelência nessa ocasião, já ouvindo as demais comissões, se for o caso de acrescentar algo e incluir no parecer para um eventual substitutivo já alguma ideia que surja da reunião, a gente otimiza e ganha tempo. E até porque eu fui o primeiro a apresentar, mas possivelmente outros projetos aconteceram. Aí já Perfeito. junta tudo, né? Deputado Serafim. Perfeito. Presidente, só que eu não cheguei a verificar a publicação hoje no Diário Oficial, mas ontem o deputado Yuri tinha me passado a informação que ele acreditava que o dele havia sido o primeiro sobre o tema. Acho que só tem que certificar. Não foi não, cavaleiro. Eu entrei na fila, eu fui o primeiro. Não foi o deputado Yuri, chegou aqui, era no final da tarde. Eu sem ver nada. O deputado sabe que assessor também pode protocolar, né? Só está assinado pelo deputado, né? Eu duvido que alguém tenha Aliás, ultrapassado o doutor Luiz Paulo. Duvido. Aliás, tem uma outra... Ele sempre ganha. Doutor Luiz Paulo é um ninja. Não, tem uma outra questão que, no tempo devido, eu vou fazer uma questão de ordem à CCJ. Porque quando eu estou em plenário, vem todo mundo pedir apoio. Aí eu pego a assinatura do deputado, passo a mão em cima, não tem nenhum decalque. Quer dizer, é um carimbo da assinatura. Se isso tem validade legal dentro do parlamento. O deputado não vem, o assessor colhe a assinatura, carimba lá a assinatura do secretário. Podia pelo menos ter assinatura eletrônica. A minha é de corpo presente, a minha assinatura. Então, o deputado Yuri é 4867, o deputado Luiz Paulo é 4869. A gente vai ponderar os dois, podem ter outros também. Confluir todos nós e ter um perfeito. projeto do parlamento. Acho Perfeito. que é um Mas debate. quem levantou a questão de ordem foi Vossa Excelência. O deputado, ontem em plenário, na reunião,
Pediu coautoria a deputada Marina, eu dei. A deputada Zeidan, a deputada Lucinha. Se o parlamento inteiro quiser coautoria, tem tudo ao contrário, eu não estou disputando. Né? Mas é que também existe... É para você estar na fila 1 hora com um deputado assinando. Você assinou, tudo bem. É pegar o meu projeto, sabe o que faz com o meu? Anexo ao dele. Não tem problema nenhum. Resolvido. Resolvido. E a gente discute nessa oportunidade, então. Bem, passemos, então, ao item 1 da pauta, que são as emendas de plenário ao projeto de lei 4677 de 2021, de autoria do deputado Daniel Librelon, que altera a lei 7.571. Deputado Luiz Paulo. Só uma outra coisa. Mas também, deputado, já que o senhor fez essa provocação, e eu aceito a provocação, Lá vem. deputado Serafini, Nossa Senhora. nós fizemos reunião da comissão de orçamento. Na reunião de comissão de orçamento. Na comissão de orçamento, eu disse que assim que abrisse o protocolo, anunciei o projeto, e preliminarmente já botei o nome da deputada Zeidan, que estava lá. Né? Então, o projeto foi anunciado. Né? Em seguida, você apresentar outro, no meu entendimento, no mínimo, é desrespeitoso. Né? Porque também podia dizer assim, você não quer assinar o meu? Né? Porque foi anunciado antes do protocolo abrir. Né? Mas não é nada, o mundo dá muita volta, não tem problema. Presidente, só para esclarecer, né, obviamente o presidente Lula está tentando enfrentar um problema grave no Brasil, né, no mundo, na verdade, que é o problema da carestia dos alimentos, tomou uma medida de redução dos impostos de importação e provocou esse debate aos estados. Então, acho que todos nós aqui, já antes da própria audiência pública, já estávamos pedindo às nossas assessorias para fazerem esse levantamento. Eu mesmo apresentei um projeto posterior ao do deputado Yuri. Né? A deputada Dani Monteiro, também da bancada do PSOL, também apresentou um projeto posterior ao do deputado Yuri. E a gente não participou da audiência. Né? A gente soube no plenário que essa audiência havia acontecido. Então, assim, acho que não se trata, no caso aqui, nem de uma provocação. Só quis alertar, como o deputado Luiz Paulo sugeriu que já fosse dado o parecer, de que a informação que eu tinha obtido é de que um outro projeto poderia ter sido protocolado anteriormente. Tá aí, confirmou aqui que saiu no Diário Oficial essa questão das sequências. E, de resto, nós da bancada do PSOL ontem, verificando que havíamos todos nós, 3 ou 4 deputados da mesma bancada, apresentado um projeto sobre o mesmo tema, definimos entre a gente. Então, vamos todos assinar o projeto que foi apresentado primeiro. E eu não tenho dúvida que o deputado Yuri também vai ter a compreensão de que isso fortalece, né, uma iniciativa do parlamento, caso dele, eu que parece é isso, tenha sido o primeiro a ser protocolado. Nos pareceres, de um modo geral, pelo menos de minha relatoria, sempre leva em consideração ou leis existentes, ou projetos que estejam tramitando. A gente vai levar e faz a anexação de um com o outro. Independente do deputado Serafini achar que esse tema é do PSOL, esse tema é do parlamento. Eu não falei isso, não. Pelo contrário, eu estou citando que nós, da bancada do PSOL, divergimos. Acho que, deputado, acho que Vossa Excelência está preocupado com a questão da cronologia. Eu estou respeitosamente informando. Não, e eu quero respeitosamente informar que o projeto do deputado Yuri é para a gente internalizar um convênio com o FAS. O meu não é. Então, não são nem conflitantes. Então, pronto. A Excelência está trazendo um problema onde não existe. Não, então, estou trazendo problema, estou trazendo uma informação. Já tinha superado isso. A gente faz o compromisso seguinte, pega os projetos que sejam... Não está superado, cara. Pelo seguinte, porque todo projeto meu, eu abro para a coautoria de quem quiser e bem entender. Sou testemunho, todos somos testemunhos. Agora, deputado Luiz Paulo, querer travar uma batalha porque um apresentou 5 minutos antes que o outro, para mim não tem problema acho nenhum. que a sugestão, então, faça um exercício de fazer um apanhado de todos os projetos que estejam tramitando Mas foi o que eu propus, para juntar tudo. sobre o tema, independente de qual autor seja, ou qual bancada seja, e a gente discute nessa oportunidade. Até porque vão ter proposições diferentes. Vai ter proposição que vai estar propondo Vai ter um detalhe diferente. o produto em si, outro aderiu ao convênio, o meu outro delegando para o governador fazer os estudos, etc., por causa do impacto. Independente cada um tem uma de natureza. quantas leis surjam ou se unifica numa só, o importante é fazer uma força-tarefa para aprovar o tema e dar resposta pelo Parlamento Fluminense a um tema que é pertinente nesse momento à sociedade. Então, voltando aqui ao item 1 da pauta, as emendas de plenário ao projeto de lei 4677-21, de autoria do deputado Daniel Librelon, que altera a lei 7.578, de 15 de maio de 2017, que dispõe sobre a prática de educação física adaptada
na forma que menciona. O parecer é favorável à emenda da Comissão de Esporte e Lazer, favorável com subemenda aglutinativa às emendas 1, 2 e 3, concluindo por substitutivo. Em discussão. Senhor presidente. Para discutir, deputado Cozzolino. Senhor presidente, eu gostaria, sei que já passou muito tempo, né? Não gostaria de tomar mais tempo dessa comissão, mas eu quero aqui fazer uma questão de ordem. Pois não, deputado Cozzolino, questão de ordem. Porque eu acho que nós precisamos acertar um procedimento que é uma padronização a respeito das emendas de comissão que vão a plenário e são votadas no plenário. Perfeito. E, no caso aqui, a emenda voltou para ser analisada pela CCJ. O que tem acontecido? De um tempo para cá, as emendas elas estão voltando para a CCJ quando o projeto recebe emendas de plenário. Então, há uma dualidade procedimental. No caso de emendas de comissão, quando o projeto recebe emendas de plenário dos deputados, as emendas de comissão elas voltam para a CCJ. No caso do projeto não receber emendas de deputados, as emendas de comissão elas são votadas e aprovadas ou rejeitadas, conforme for, no plenário. E o que acontece? O correto é voltar, né? Tudo. Então, é isso que eu acho que a gente tem que decidir aqui. Porque, vamos lá, o artigo 160, os artigos 160 e 188 do regimento interno não definem o procedimento a ser adotado. Há uma obrigatoriedade de reanálise pela CCJ somente quando há conclusão por substitutivo das outras comissões. É o que diz o artigo 112, parágrafo único do regimento interno. Verdade. E essa assimetria do procedimento legislativo, que a CCJ não analisa as emendas das outras comissões quando não há emendas de plenário, ela cria o quê? Ela cria algo que vai criando uma redundância. Por quê? Porque sempre vai voltar. Lá no Congresso Nacional, a Comissão de Constituição e Justiça ela analisa tudo ao final, né? Por quê? Porque as comissões fazem as emendas antes e a Comissão de Constituição e Justiça da Câmara dos Deputados vai analisar tudo ao final. Aqui tem um motivo para a Comissão de Constituição e Justiça atuar primeiro. Não tem anexação, a gente analisa as anexações, as inconstitucionalidades, perfeito, as prejudicabilidades. Mas essa reanálise pela CCJ, ela pode gerar uma possível perda de autonomia das comissões, em caso de contrariedade quanto à emenda de outra comissão. Possível rejeição desta pelo plenário. Né? Eu acho que é necessário definir aqui se a CCJ, ao analisar emendas de plenário, deve também se manifestar quanto às emendas de comissão. Na verdade, deputado Cozzolino, salvo o melhor juízo, a função principal da CCJ não é analisar mérito, mas a constitucionalidade. E pode ocorrer que uma comissão temática, ao querer melhorar um projeto no que diz respeito ao mérito, apresente uma comissão estapafúrdia, uma emenda inconstitucional. E torna o projeto que antes já estava saneado, sob o ponto de vista da constitucionalidade, passe a ser absolutamente inconstitucional. Então, para salvaguardar a constitucionalidade do projeto, que só é, claro, o plenário é sempre soberano, mas que é dever genuíno da CCJ, ela tem que voltar após comissões para a CCJ para que seja observada a constitucionalidade das emendas apresentadas, seja por deputado ou por uma comissão permanente da Casa. Mas eu acho que o deputado Cozzolino levantou é porque o que a gente tem observado na prática, né, quando não há emendas de plenário, é votado apenas o parecer da CCJ, perfeito, e não as emendas apresentadas das demais comissões temáticas não são nem não são votadas no plenário. São votadas. Não, mas é aprovado o parecer da CCJ. Pode observar quando a presidência da sessão anuncia em votação o parecer da CCJ e não os das demais comissões temáticas. Então, as emendas das comissões temáticas não são nem analisadas. É isso que a gente
tem observado, né? São votadas. deputada São Fred. votadas, são aprovadas ou rejeitadas. É Em isso plenário. Em plenário. Ela na não minha- volta para reanálise na minha da CCJ. opinião, É isso que o deputado, deputado está dizendo. Na minha opinião, deputado Amorim, o regimento ele já estipula o caso de retorno à CCJ, quando as comissões temáticas concluem por substitutivo. Perfeito. Quando não concluem por substitutivo, as emendas vão para o plenário. Senão, isso transformaria o processo legislativo em algo Muito sem fim, Moroso. algo demasiadamente moroso. Tanto que assim, foi dado um jeito de não ficar tão moroso que só volta quando tem emenda dos deputados. Agora, na verdade, tem um aspecto também que a conclusão por substitutivo é algo, embora regulado pelo regimento, contém uma mudança substancial do projeto original. É. Mas é algo também que fica sujeito a uma interpretação da comissão ao apresentar a emenda, se houve mudança substancial ou não. E que a comissão geralmente não faz a conclusão por substitutivo. Geralmente não faz. Não faz. Até quando deveria fazer, não Exato. faz. Muda substancialmente o projeto Muda e não substancial, faz. mas é difícil também fazer tantas emendas numa comissão temática. Às vezes Enfim, uma emenda de comissão de educação, em temas mais robustos, acaba acontecendo. eu só... No caso desse parecer, mas assim, não soluciona o problema trazido pelo deputado, pertinentemente, pelo deputado Cozzolino. A gente pode mudar o parecer só com aqui embaixo, entendeu? Com a subemenda aglutinativa. Eu acho que, em certos Em tese, casos, corrige o parecer. voltar mas para a muda. CCJ ajuda a resolver certos problemas. Eu já tenho caso de projeto meu que teve emenda de comissão que estragou o projeto. Desculpa, não é? Mas O problema, É deputado, verdade. deputado, É mas verdade. o problema é quando se faz esse reenvio, se não em plenário. Porque agora, quando a gente tem que observa a emenda estabelecer do um deputado em procedimento plenário, único para casa. Não pode, num caso, vir e perfeito. no outro não vir. e quando que se faz a análise da constitucionalidade da emenda da comissão? No plenário, quando Sim, aprova. essa é a questão. Mas o problema é que não se agora- faz a análise de constitucionalidade, se Porque rejeita a emenda ou Porque se o aprova a emenda. projeto, deputado Fred, quando ele vai para as comissões temáticas, a rigor, a comissão temática ela faz uma emenda técnica. De mérito. Então a emenda, ela dificilmente... o Mas projeto tem já casos- vai estar tese, Mas tem saneado. casos que estragam. Tem casos. Tem A casos constitucionalidade. que estraga. Nesses casos. E aí... Presidente. Eu dou um exemplo de um projeto de minha autoria. Tem outro tramitando também, salvo engano, do deputado Delaroli, que fala sobre a questão do entregador. E aí recebeu uma emenda da Comissão de Trabalho ao projeto de lei, incluindo obrigações trabalhistas que não é competência nossa. Presidente. Então tornou o projeto ilegal, não inconstitucional. Presidente, Eu acho me que- permita só rapidamente, no meu entender é assim, tá? A gente tem que dar também a celeridade do que o projeto exige. Se já passou pela CCJ, já foi feita uma análise de mérito e vai para as comissões, eu entendo que não só os deputados, mas as assessorias precisam mergulhar a fundo para entender que não é pertinente, apesar da possibilidade do erro, a gente não ter um cuidado de se analisar o mérito, mesmo a forma, no momento em que se faz uma análise na comissão. Quer dizer, eu acho que isso é básico, que a gente precisa entender de um processo legislativo. Deveria ter, mas assim, falando português muito claro, tem assessorias que, com todo respeito a todos os mandatos e todos os trabalhos nas assessorias, que são pífias. A gente ontem, por exemplo, fez um exercício, eu e o deputado Luiz Paulo, de salvar uns 2 ou 3 projetos que eram gritantemente inconstitucionais, Mas não depois da respeitavam a análise da técnica comissão? legislativa, absolutamente não, mas a gente respeitou porque são deputados que são zelosos, são presentes, têm representatividade e tudo mais. Então, em respeito ao mandato, a gente fez um exercício hercúleo de dar o parecer pela constitucionalidade com emendas para depois, em conjunto com a assessoria daquele deputado, tentar fazer um substitutivo para salvar a ideia original, que era Esse era projeto não crível. foi em regime de urgência, por isso Não passou? foi, não foi. Não foi? Tinha passado pelas comissões? Não, esse exercício foi possível porque a gente deu o parecer. O parecer original era da inconstitucionalidade. Sim. Mas os deputados vieram conversar e tudo mais, a gente optou em dar um parecer pela constitucionalidade com emendas
para depois fazer um substitutivo a 4 mãos e tentar salvar a ideia original, que é louvável. Mas o projeto, falando português objetivo aqui, foi muito mal escrito. Deputado, Presidente, só... Deputado Serafini. Colocar, presidente, é porque a gente aqui na casa tem um procedimento que ele é diferente do Congresso Nacional, talvez até pela especificidade de ser um parlamento estadual, onde a questão da constitucionalidade ela é mais limitada, nós temos mais limites de competência do que no Congresso Nacional. Perfeito. A gente vota sempre os pareceres da CCJ, a não ser que haja um acordo prévio, que alguma outra comissão faça um parecer com acordo com a presidência, com a CCJ, e esse outro parecer ser votado, muito excepcionalmente, a gente vota outro parecer. O presidente sempre vota, e todas as emendas têm que voltar para cá. Ontem eu estava, até no plenário, estava numa dúvida, porque me pareceu que um projeto foi votado em primeira com uma emenda de uma comissão tendo sido apresentado. Isso é uma dúvida, eu estou aqui no parlamento há 10 anos, e isso é uma dúvida. Por quê? Porque a compreensão que eu tenho é que, mesmo quando a emenda não é de plenário, quando a emenda é de comissão, tem que voltar para cá. Porque, senão, ou você ignora a emenda, ou você ignora a possibilidade dessa emenda ser inconstitucional e não ter passado novamente pela CCJ. Perfeito, e aí decorrendo no erro. Mas é o que Então, tem acontecido, foi o que mas as emendas de foi o que comissão, não tendo emendas de plenário, elas são ignoradas. Presidente, Só tem o voto Não, a dos daqui membros. é soberana ao final. Né? Que O problema é que algumas comissões podem estragar o projeto e tornar um projeto absolutamente ilegal ou inconstitucional depois de ter sido aprovado originalmente. Nesse caso, eu concordo com o deputado Fred Pacheco. Cabe também fazer uma questão de ordem e remeter no plenário, pedir para remeter a CCJ. Não, mas a gente tem feito isso. Faz Assim, isso. Vossa Excelência deve ter observado que algumas vezes... O que a gente tentou evitar? Vou passar a palavra para o deputado Luiz Paulo. Mas o que no início dos trabalhos aqui a gente tentou evitar? Algo que acontecia na legislatura passada recorrentemente, que era o projeto ir a plenário sem nem o parecer original inicial da CCJ. Então, isso tornava muito pobre a análise constitucionalidade, porque o parecer era verbal. A gente tem se esmerado aqui em soltar muito projeto, liberar muito projeto para ir da plenário já com a discussão na CCJ. Mas, às vezes, um deputado vai, superado o prazo regimental, vai lá, pede inclusão na pauta, e ele acaba indo a plenário sem ter sido analisado previamente. Aqui a gente dá o parecer oral. Não é a regra, hoje passou a ser exceção. Mas, muitas vezes, quando isso acontece, alguns membros da CCJ que estão ali ficam atentos e, quando há uma dúvida gritante ou quando há uma suspeita de ter uma prejudicabilidade, a gente pede para retornar à CCJ, para uma análise mais pormenorizada. Isso tem acontecido. Só que, às vezes, vai escapar. Vai ter um ou outro que a gente não vai estar ali no plenário, alguém vai alertar e vai escapar do nosso filtro. Mas considero que seja absolutamente, aí concordo com o deputado Serafini, porque alguns projetos que acabam recebendo pareceres em comissões temáticas, comissões permanentes, eles acabam estragando o projeto, seja trazendo o vício da inconstitucionalidade ou da ilegalidade. Porque acrescenta, às vezes, incisos ou artigos, quando são emendas aditivas, que superam a nossa capacidade de legislar, como nesse caso, por exemplo, que bota regras do trabalho que a gente não tem competência de fazer, da organização do trabalho. Deputado Luiz Paulo. deputado Amorim, um pouco na linha da sua última exposição. Olha só. A CCJ, em tese, ela vota a forma. As comissões, todas as outras permanentes, elas votam mérito. E, muitas vezes, uma emenda de mérito pode, na forma, transformar o projeto em constitucional. Primeira premissa que o senhor colocou. Segunda, quando o projeto sai da CCJ emendado e vai à pauta, não é um substitutivo, não, emendado, a maioria dos deputados vota o projeto, emenda o projeto original. E não a emenda da E não as emendas da CCJ. É muito frequente isso. Isso é muito frequente. E, muitas vezes, comigo, aqui eu voto na forma. Mas, quando vai a plenário, às vezes eu quero fazer uma emenda de mérito que modifica a emenda da CCJ. Perfeito. Então, por todas essas variantes, é que tem que retornar aqui. É isso. E a gente se esmerar para se tornar uma comissão ainda mais produtiva, para ser o mais célere possível. Mas concordo. E aí aproveito a pertinente colocação do deputado Cozzolino e trago um outro problema que tem acontecido, e eu verifiquei ontem.
a gente tem deliberado aqui a extinção gradual dos projetos autorizativos, a não ser quando ele é autorizativo na própria essência. Autoriza o Poder Executivo a contrair o empréstimo. Ele tem que ser autorizativo, fim de papo. Porque ele necessita dessa autorização. Agora, a gente passou 2 anos aqui buscando o aprovando. entendimento de acabar com esse negócio de projeto autorizativo do que o governador já pode fazer ele próprio, um secretário. Então, Passou a ser uma norma da passou a ser uma norma nossa. Às vezes a gente respeita o colega, e a gente sempre faz esse exercício de respeitar o mandato do colega, a gente acaba transformando, dando pela inconstitucionalidade, mas pela transformação em tis ou tio. Exatamente. Acontece que o parecer original da transformação é da inconstitucionalidade. E quando esse parecer ele é soberano, por unanimidade, ele matou o PL. Tanto é que quando ele é transformado, ele é renumerado e deixa de ser PL. Ele passa a ser uma indicação e não mais um PL. Mas, equivocadamente, a Secretaria de Comissões tem redistribuído esses pareceres para as comissões temáticas de novo. Presidente, eu queria aproveitar a oportunidade que, antes de começar a sessão, eu, a Gabriela e a senhorita Tatiana, senhorita de verde, estávamos conversando sobre a questão da TIS. Ora, a CCJ, deputada Amorim, tinha que baixar a normativa, o seguinte, vem um projeto de lei, ele é inconstitucional. Se for unanimidade pela inconstitucionalidade, e para fazer um agrado ao parlamentar, o voto é pela TIS, não tem mais que ir a plenário, é terminativo, vai o deputado para fazer a indicação. Perfeito. Remete ao autor. Isso tem que ser uma normativa. Por que tem que ir ao plenário? Já foi. Perfeito. Porque para ir para o plenário, teria que ter um recurso, se não fosse de 7-0, um recurso para reformar a decisão da CCJ. Você fica ocupando a pauta, emendando o projeto de TIS, por uma confusão dos 600. Perfeito. Eu já não gosto de emendar projeto de tio, porque também o projeto de tio não vale absolutamente nada. Se o governador não quiser, não manda nada. Imagina a TIS. Imagina a Perfeito. TIS. Então, faço minhas as palavras do deputado Luiz Paulo, que a gente baixe mais uma normativa aqui, acabando com esse negócio. Foi inconstitucionalidade, ainda que seja... E aí comunica mesmo. Comunica a mesa e fim de papo. Está encerrado o PL. Aquele PL morreu. Tem que ter um novo Tem que ter um número, que não é um PL, que é uma TIS ou uma TIL. A gente vai mandar para a mesa e se a decisão da CCJ com esse volume de deputados não for soberano à vontade da Secretaria de Comissões, eu desisto do meu mandato. Deixa servidor da casa assumir o mandato de deputado. Pronto. Quem decide somos nós. Pelo amor de Deus, né? Senhor presidente, então Deputado fica Cozzolino. acordado que retorna aqui as emendas das comissões quando houver emendas plenárias, é isso? Perfeito. Perfeito. É porque eu acho que eu levantei essa questão de ordem porque eu acho que é importante a gente Fundamental. esclarecer. Muito bom, muito bem. Muito Deputado, adequado. mas quando houver a emenda de plenário Volta. do deputado, aí volta como do já deputado, acontece. quando não houver, vota a Mas emenda quando de não houve- comissão Mas em isso plenário. nunca Vai voltou. continuar com a dualidade de procedimento. Senão Isso, também é vai isso. ficar assoberbada a Comissão de Constituição e Porque não Justiça. tem como, se não houver emenda, não tem como startar o movimento do retorno. Não tem como. Essa é a questão. Porque, entende? Como se faz a análise, a não ser no plenário, da inconstitucionalidade da emenda apresentada Até pela porque comissão? não existe Só em previsão constitucional para retornar. Seguinte, mas olha só, Nunca retorna. me perdoe. O projeto foi ao plenário. Não recebeu emenda, mas uma comissão X deu assim, sou favorável com emenda. Então Acrescentou uma emenda. vai competir o presidente, né, aprovar o parecer da CCJ ou o parecer da comissão. Aí não precisa retornar. E, em geral, o projeto da CCJ, É da CCJ que prevalece. é que vence. Pô. Perfeito. Aí a condução lá da... É a condição dos trabalhos. Mesmo. Tá É bem. a condição dos trabalhos. Perfeito. E aí, quando tiver, como o caso do deputado Serafini levanta, alguma discussão mais profunda e tal, aí o plenário está ali, a CCJ avalia, discute, Pode retornar. e aí retorna, e aí o plenário é soberano e acaba votando, mas aí é a condição do trabalho, porque é bem acertado. Quando o presidente canta, ele está votando o parecer da CCJ. E aí cabe,
se for um acordo ou coisa parecida, o presidente votar o parecer da comissão determinada. Aí anula o parecer da CCJ e vota da comissão. E quando chega a esse parecer da comissão, certamente já teve inicialmente um parecer da CCJ anterior, pela constitucionalidade, já teve o primeiro crivo. Perfeito. Eu acho que é o caminho, e aí É um a bom atenção dos procedimento. trabalhos. Né? Mas bem levantado pelo deputado Cozzolino e que também possibilitou trazer ao debate esse procedimento duplo que tem acontecido. Transforma em TIS e ele continua circulando. Aí você acaba desrespeitando a vontade original do deputado, que era da celeridade. Não, sem contar que a gente está perdendo tempo e papel bobagem. e tudo à toa. Lógico. Para nada. Perfeito. Então vamos para o item 2 da pauta. Não Não votamos um. Então, encerrada a discussão, em votação, senhores que aprovam permaneçam como estão, aprovado o parecer. Item 2 da pauta. É o que eu li. Projeto de lei complementar número 0723, de autoria do deputado Rosenberg Reis, que altera a lei complementar 6990, para adequação e isonomia com as demais carreiras de Estado no âmbito do Estado do Rio de Janeiro e dá outras providências. O parecer é pela inconstitucionalidade, concluindo pela transformação em indicação simples. Em discussão. Irmão, eu estou aprovando. Está aí o caso. Veio na hora o exemplo. Em discussão. Não havendo quem queira discutir, encerrada a discussão, em votação, seus que aprovam permaneçam como estão, aprovado. 3 da pauta, projeto de lei 620 de 23, de autoria do deputado Anderson Moraes, que estabelece medidas de controle ao acesso às redes sociais por crianças e adolescentes na forma que menciona, parecer pela inconstitucionalidade. Em discussão. Não havendo quem queira discutir, encerrada a discussão, em votação, seus que aprovam permaneçam como estão, aprovado por unanimidade, vai a arquivo. 4. Projeto de lei 1907 de 23, de autoria dos deputados Brazão, Samuel Malafaia, Renata Souza, Lucinha Verônica Lima, Carlos Mink, Renato Miranda, Vinícius Cozzolino, que institui o programa de promoção de autocuidado e rede de apoio para mães de crianças com transtorno do espectro autista, TEA, síndrome de Down e crianças com deficiência no estado do Rio de Janeiro. Foi retirado de pauta pelo relator no dia 3/5 de 2024, com alteração de voto, cujo parecer é pela anexação ao projeto de lei 759 de 23, de autoria do deputado Elton Cristo. Em discussão. O senhor foi o relator? Fui relator. Está seguro? Seguro. Não havendo quem queira discutir, encerrada a discussão, em votação, senhores que aprovam permaneçam como estão, aprovado. Que insegurança de falar que estou seguro, hein? Deu uma respirada profunda antes. Deu uma tremida. 7 da pauta, projeto de lei 26... Não, 5. Ó, viu? Até desestabilizou. 5, projeto de lei 2042 de 23, de autoria do deputado Brazão, que veda a reprodução de músicas e vídeos que contenham qualquer palavra, termo ou expressão de natureza pornográfica ou sexual que descrevam, induzam ou instiguem a prática de atos libidinosos ou sexuais em todos os estabelecimentos de ensino público no âmbito do Estado do Rio de Janeiro. O parecer é pela anexação ao projeto de lei 1877 de 23. Em discussão. Não havendo quem queira discutir, encerrada a discussão, em votação, senhores que aprovam permaneçam como estão, aprovados. 6 da pauta é o projeto de lei 2632 de 23, de autoria do deputado Valdeci da Saúde, que dispõe sobre a criação da campanha de conscientização sobre a saúde dos pés. O parecer é pela constitucionalidade com emendas, concluindo por substitutivo. Em discussão. Senhor presidente, quero fazer uma discussão muito rápida e um pouco Presidente, esotérica. também tem meu voto em separado, que também é favorável com emendas. Só um minuto, né, deputado Mink, já te passo. Posso só explicar? Pode, lógico, mas melhor, o com parecer certeza. foi acolhendo o voto de Vossa Excelência. Ah, então tá certo. Não, a observação que eu queria fazer é de natureza esotérica. Vocês me É permitem? pertinente, é Ele é pertinente. apaixonado pelos pés. Exatamente. O Luiz Paulo foi agora no ponto. Quer dizer, há uma grande diferença entre a pedofilia, que é algo completamente Execrável. criticável, e o reconhecimento civilizatório para a questão dos pés. Eu considero que os pés, deputada Érica, são o proletariado do corpo. Podolatria. É o proletariado. Porque ele fica lá embaixo, recebe pisada, está sempre maltratado, sem contar com o odor, às vezes, acumulado. Ele deve ser tratado. E sustenta a elite. Sustenta a elite que está toda na superestrutura. Então, muitas das coisas... A acupuntura, Vossa Excelência bem conhece, Luiz Paulo também,
ela tem um tratamento especial para os pés. Eu quero dizer que todos os dias, sem exceção, eu faço uma massagem de no mínimo 20 minutos nos pés da minha mulher, Guida. E ai de mim, se não faço, ganho uma emenda supressiva instantânea. Então eu quero dizer da importância... Vamos poupar as intimidades. Eu quero dizer que eu sou favorável, eu acho que isso deve ser uma questão profunda e civilizatória. Certíssimo. Senhor presidente. E aqueles que quiserem uma massagem nos pés, pode procurar o gabinete. Não, peraí, isso também não é. Nós somos ecovizinhos, hein, deputado? Deputado Cozzolino vai ser Não, o primeiro. por deputado Cozzolino eu faço. Vai ser o primeiro a bater lá. Com música, com aquela música. A música. Senhor presidente. Pode ser na cama instalada da deputada Alain Lopes, que eu revelei ontem. Aí já bagunçou. Senhor Deputado presidente, Cozzolino. eu quero acompanhar o voto da deputada Célia Jordão, que está sendo encampado pelo parecer de Vossa Excelência, mas eu gostaria de observar que o projeto mescla a criação de uma campanha, na verdade, com elementos de calendário. E a comissão ela tem o entendimento que projeto de calendário é projeto de calendário e só pode tratar sobre calendário, e campanha é campanha. Então, eu gostaria de propor aqui, deputada Célia Jordão... Eu suprimi. As suas emendas já estão suprimindo? Tá. Está suprimindo Na alteração da calendário, fazendo aumenta só e o dos programa. artigos 1º e 2º para criar só um programa ou Isso, só isso. calendário? Só o programa. Ah, então eu estou acompanhando o voto. É, só Estou o programa. acompanhando o voto. Então, não havendo quem queira discutir, encerrada a discussão. Eu não tive acesso às emendas. Você vê que está se montando uma dobradinha aqui. Célia Cozzolino. Permaneçam como está. Vamos botar o Mickey Excelência também, também né? O faz Mickey aí parte. vai ficar uma E o pancada deputado de andar aqui. E o deputado Exatamente. Chico Machado expulsou o deputado Cozzolino do assento Mas de ele origem. já O chegou que dando promoveu, volta. o que Veio- promoveu a dobradinha. Mas veio- deputado Cozzolino, eu cheguei aqui, meu nome estava aqui. Ele Eu vou veio- saber. Ele veio com uma boiada. Veio com a Ele boiada. veio com uma boiada lá de Faz Macaé e me isso, expulsou. é assim mesmo. Então, agora sim, deputado Mink, o item 7 da pauta. 7 da pauta é o projeto de lei 2633 de 23. Mas esse não é o... A gente já fez o 7, não já? Não. É outro? parecido. Sobre o mesmo Fez o tema? sexto. Exatamente. Projeto de lei Os pés estão em 2633. alta, estão em alta. Estão em alta. Projeto de lei número 2633 é o 7 da pauta, de 2023, de autoria também do deputado Valdeci da Saúde, que dispõe sobre o estímulo à atividade de podologia no âmbito do Estado do Rio de Janeiro e dá outras providências. O deputado Valdeci gosta de O pé. deputado Valdeci é o especialista em pé da Caminhou Assembleia. muito na campanha, né? Ficou Caminhou problema nos pés. Mas tem um voto pela anexação, né? Isso. Tem. Tem um voto em separado da deputada Célia Jordão pela anexação ao projeto de lei número 234 de 2015 e o parecer pela constitucionalidade com emendas, concluindo por substitutivo. Na verdade, o projeto de lei, que é o voto em separado da deputada Célia coloca, é o 234 de autoria do deputado Rosenberg Reis, que dispõe sobre o exercício da profissão de podólogo no âmbito do Estado do Rio de Janeiro. O outro estimula a atividade. São muito Mas parecidos. São É, praticamente iguais. Se São, for são. fazer Pra a discutir, leitura senhor do presidente. pé. É o mesmo tema. É igual, bem igual. Senhor presidente, Embora os pés da deputada Célia sejam muito mais bonitos. Na verdade, a observação aqui do Fernando é a seguinte, antes da discussão do deputado Cozzolino, é que o projeto que a deputada Célia quer anexar é inconstitucional, porque ele ele... está sob a minha relatoria. ele exatamente determina o isso que eu ia trabalho. dizer. E o projeto do deputado Valdeci não, só estimula. Mas vou passar ao deputado Cozzolino, que tem mais pertinência define, sobre a né? matéria. Senhor presidente, na verdade, a ementa do projeto do deputado Valdeci da Saúde, ele diz que estimula, mas quando nós vamos ler o projeto, ele regulamenta a profissão. Na verdade, a ementa diz uma igual. coisa e o projeto diz outra. Os projetos são exatamente iguais. Então, a deputada Célia tem razão, porque é caso de anexação. Então vamos fazer o seguinte, a gente Ele vai ser eu anexado ao mudo o projeto parecer. inconstitucional Vai e ser o anexado, depois vai ser 234, declarado ele está inconstitucional. sob a minha relatoria. Eu já adianto que o meu parecer é pela Você inconstitucionalidade. vai matar um coelho, dois coelhos com uma cajadada só. Exatamente, Ah, não, deputado você- Chico. Desculpa, eu quero protestar. Senhor presidente, eu quero protestar em relação a essa história. O certo
é alimentar 2 coelhos com uma cenoura só. Porque matar Que 2 coisa coelhos... romântica, né? Isso é Que coisa absolutamente confronta o Código de Defesa Animal. Então, matar é uma coisa 2 coelhos... romântica. A expressão correta é alimentar 2 coelhos com uma cenoura só. Lá na roça esse código ele é... Então eu vou fazer o Aqui seguinte. não é a roça, Como companheiro. o parecer é meu, né? Como o parecer é meu, eu vou mais uma vez acatar aqui o voto contrário divergente da deputada Célia e incorporar como meus argumentos e mudando o meu parecer pela anexação. Só não vou adiantar, uma vez que o deputado Cozzolino já adiantou o voto, de incluir logo o 234 de 2015 na pauta, porque não foi publicado, aí a gente estaria subvertendo uma regra de só votar projeto que está publicado na pauta. Então, chamo os trabalhos à ordem para alterar o parecer pela anexação ao projeto de lei 234 de 2015, conforme o entendimento da deputada Célia. Não havendo quem queira discutir, encerrada a discussão, em votação, os senhores que aprovam permaneçam como estão, aprovados, já afirmando o compromisso de trazer a pauta na próxima semana, o 234 de 2015, cuja relatoria é o deputado Cozzolino. Aí a gente acaba de dar as 2 cajadadas de uma vez só, deputado Minck. Ou uma cenorada, conforme... A cenorada de uma vez só. 8 da pauta, projeto de lei 3759 de 24, de autoria do deputado Brazão, que institui o programa Família Pet, acolhedora de custódia temporária de animais de estimação no estado do Rio de Janeiro. O parecer é pela constitucionalidade com emenda. Em discussão. Para discutir, presidente. Para discutir, deputada Élica Takimoto. Presidente, já há uma lei número 8644, 2019, que institui o programa de valorização de protetores e cuidadores de animais soltos ou abandonados no estado do Rio de Janeiro, inclusive lei de sua autoria. E, no artigo 4º, está escrito que, para requerer seu cadastramento como protetor ou cuidador, o interessado deverá ser civilmente capaz de apresentar os seguintes documentos. Aí fala de comprovante de residência, documento de identidade com foto, carta de recomendação subscrita por médico veterinário atuante na mesma região do tutor ou cuidador. E ainda ter 2 testemunhas, né, para testar, conhecer o tutor ou cuidador e sua capacidade e interesse no trato dos animais. Então, entendo que está tratando sobre o mesmo tema e a minha sugestão de voto seria pela prejudicabilidade, neste caso. Deputada Élica Takimoto usurpando da missão da deputada Célia de ser o olhar de águia dessa comissão. Então, agradeço a Vossa Excelência a deferência com a lei de minha autoria e também mudo o parecer para acatar aqui os argumentos da deputada Élica. Projeto de lei, os brutos também amam, né? Que pode ser aplicado aos bois de Macaé também, não só aos animais de estimação. É verdade. Lá são tratados todos com muito carinho. E viva as mulheres que têm um olhar atento e mais zeloso. Detalhista. Então, está criando uma geração de águias. É verdade. Agradeço a Vossa Excelência e transformo meu parecer pela prejudicabilidade. Não havendo quem queira discutir, encerrada a discussão, em votação, os senhores que aprovam permaneçam como estão, aprovado. 9 da pauta são os projetos que estavam na relatoria do deputado Dr. Serginho, mas já estavam com pareceres anexados. Projeto de lei 5377-22, de autoria do deputado Anderson Moraes, que altera a lei 2644, de 7 de novembro de 96, que proíbe a utilização de cruzes suásticas, gamas ou qualquer outro símbolo ou representação gráfica do nazismo ou ideologia similar. O parecer do deputado doutor Serginho é pela constitucionalidade. Presidente, estou pedindo vista. Vista deferida para o deputado Luiz Paulo. Só, presidente, rapidinho. Respeitando a vista... Só querendo dizer que é uma vista preventiva. Legítimo. Não, é só para acrescentar, porque o deputado Luiz Paulo pediu vista, então não tem discussão, mas só para constar aqui que a Constituição Federal, ela veda explicitamente o uso de símbolos do nazismo ou similares, então tem essa base constitucional. Mas seguramente o deputado Luiz Paulo vai aperfeiçoar. Eu sou, como o deputado Luiz Paulo bem sabe, muito sensível a esse tema. Nós todos somos, né? Eu particularmente. Perfeito. Então, um projeto com vista ao gabinete do deputado Luiz Paulo. 10 da pauta são as emendas de plenário ao projeto de lei 185 de 23, de autoria dos deputados Élica Takimoto, Lucinha, Carlos Mink, Jair Oliveira, Dani Monteiro, Renata Souza, Dionísio Lins, Luiz Paulo, Marta Rocha, Jair Bittencourt, Marina do MST, Rodrigo Bacelar, Brazão, que altera
a Lei 5.645, de 6 de janeiro de 2010, e inclui no calendário oficial do Estado do Rio de Janeiro o Dia de Defesa da Democracia. O parecer... Cadê o parecer? Não do veio deputado? na pauta. Não veio na pauta. Tem umas emendas. Então, não vou avançar, mesmo que dê para consultar Quer me redesignar agora. como relator? Posso, se todos permitirem aqui, redesignar o deputado Cozzolino como relator. Parecer pela constitucionalidade. Então, Não, é parecer sobre as emendas. Sobre as emendas. Sobre as emendas. Supressivas aí. Cadê o projeto? O projeto aqui. Ele suprimiu o projeto. Ele suprimiu o artigo 1º. Então é contrário às emendas, senhor presidente. Porque as emendas são todas supressivas. De quem são as emendas, hein? Deputado Márcio Alberto. São todas As supressivas. emendas são para avacalhar o projeto. É contrário às emendas. Parecer contrário às emendas. Senhor presidente. Na verdade, é uma questão de discussão meritória. Eu vou votar em plenário contrário a esse projeto, mas que é constitucional, é. Eu quero me pronunciar sobre essa questão, porque eu já tive aqui em plenário um grande dissabor há anos atrás com outro deputado. Nós temos todo o direito, no plenário, de votar contra o que a gente quiser e bem desejar. Eu considero antiético suprimir todos os artigos de um projeto. Perfeito. Já considero suprimir o artigo primeiro, porque você mata o projeto sem estar votando. Perfeito. Então, senhor presidente, vou prejudicar as emendas. É bem apropriado, porque aí não há destaque. Então, prejudicar das emendas por destruir o projeto original, não há destaque, que a gente evita de destacar e criar mais polêmica na hora. Na verdade, a polêmica vai haver. Eu vou pedir verificação, vou votar contra. Parecer pela prejudicabilidade Acho uma das provocação emendas. política. Faz parte do jogo, mas destruir o projeto na essência não existe. Né? Então, parabéns ao deputado Cozzolino pela prejudicabilidade das emendas, mantendo o texto original. Os senhores que aprovam permaneçam como estão, aprovado. 11 da pauta. Projeto de Lei 208, de 23, da deputada Verônica Lima, que cria a política estadual TI Verde no Estado do Rio de Janeiro. O parecer é pela constitucionalidade com emendas. Em discussão. Não havendo quem queira discutir, encerrada a discussão, em votação. Senhores que aprovam permaneçam como estão, aprovado. Passo ao item 12 da pauta. Projeto de Lei 1036, de 23, de autoria do deputado Rosenberg Reis, que altera a Lei Estadual 2.877, de 22 de dezembro de 97, que dispõe sobre o imposto sobre a propriedade de veículos automotores e PVA. O parecer é pela constitucionalidade com emenda, concluindo por substitutivo. Em discussão. Senhor presidente. Para discutir, deputado Cozzolino. O projeto é inconstitucional porque ele está concedendo... Concordo. Benefício fiscal sem o estudo de impacto, o que fere o ADCT, artigo 113, e considerando o regime de recuperação fiscal, no qual está em curso o Estado do Rio de Janeiro, também a Lei Complementar 159 de 2017. Então, para que não tenha divergência, vou redesignar o deputado Cozzolino relator, e já com voto apresentado pela inconstitucionalidade. Em discussão, o novo parecer do novo relator, deputado Vinícius Cozzolino, pela inconstitucionalidade. Senhor presidente. Para discutir, deputado Luiz Paulo. É só para alertar o relator que, na legislatura passada, tramitou nessa casa, com o mesmo tema, um projeto de lei do deputado Tenente Bernardo. Recebeu o parecer de constitucionalidade. E foi arquivado porque o deputado não pediu desarquivamento e também não se reelegeu. Então, na verdade, esse projeto é um cópia ou cola do anterior, o que não tira a razão de Vossa Excelência. Só estou dizendo que já existiu isso. Se está arquivado, não pode anexar. Então, não havendo quem queira discutir, em votação o parecer pela inconstitucionalidade. Se os que aprovam permaneçam como estão, aprovada a inconstitucionalidade por unanimidade, vai a arquivo. 13 da pauta, projeto de lei 1091, de 23, de autoria do deputado Yuri, que reduz a zero a alíquota do imposto sobre operações relativas à circulação de mercadorias e sobre prestações de serviços de transporte interestadual e intermunicipal e de comunicação ICMS incidente sobre a venda de ração tipo PET para ONGs de proteção animal e protetores dos animais. O parecer é pela
constitucionalidade com emendas. É o parecer que consta no projeto. Presidente. Parecer do deputado Dr. Serginho. Acho que é o mesmo caso, né? Luiz Paulo. É o mesmo caso. Mas já Não, tem eu voto tenho um voto. divergente. Tem um voto separado. Tem um voto separado. Perfeitamente. Já tem. Senhor presidente, claro que a mesma questão do impacto, mas o voto separado é porque tem um projeto de lei do deputado Léo Vieira e Jorge Felipe Neto, que concede incentivos fiscais para a manutenção das atividades das instituições que atuam na política de proteção e defesa dos animais no âmbito do Estado do Rio de Janeiro. E no artigo 1º, senhor presidente, diz o seguinte: fica o Poder Executivo autorizado a celebrar convênio ICMS junto ao CONVAS com vistas a conceder incentivos, etc, etc. Então, no meu entendimento, como o convênio não existe, ele não pode internalizar. Então, ele não pode propor ao CONFAS um convênio. Então, nesse caso específico, cabe ser autorizativo. Porque, se vier um convênio CONFAS, aí susta a inconstitucionalidade. Então, no meu entendimento, esse projeto está prejudicado pelo 723 de 23. Perfeito. Bem, vou passar, então, a relatoria para o deputado, redesignar o deputado Luiz Paulo como relator, que já apresentou o voto pela prejudicabilidade, em discussão. Anexação. Pela anexação. Em discussão, o novo parecer pela anexação. Não havendo quem queira discutir, encerrada a discussão. Em votação, os senhores que aprovam permaneçam como estão. Aprovado, o projeto vai ser anexado. 14 da pauta. Projeto de lei 2701 de 23, de autoria da deputada Dani Monteiro, que institui o mínimo vital de água potável para a população de baixa renda. O parecer da Lavra, do deputado Dr. Serginho, pela anexação ao projeto de lei 5684 de 22. Senhor presidente, Deputado Luiz Paulo, em discussão. eu vou pedir vista, porque eu sou coautor do projeto 5684 de 22. Verdade, vou cantar os autores. E a deputada... eu sou um dos autores, é a Lucinha... Deputada etc, Lucinha, etc. deputado Luiz Paulo, deputado Rosenberg, deputada Marta Isso. Rocha, deputado Tiaju, deputado Brazão e deputada Renata Souza. E este projeto da deputada Dani Monteiro, do PSOL, tem dois problemas para tentar salvá-lo. Um, vencer a anexação. E dois, vencer a inconstitucionalidade. Então, estou pedindo vista para ver se eu consigo essa obra de arte, mas estou pedindo vista. Perfeito. Então, um projeto com vista ao deputado Luiz Paulo, 15 da pauta, projeto de lei 2804 de 23, de autoria do deputado Yuri, que altera a lei estadual 3.339, de 29 de dezembro de 99, para assegurar a gratuidade nos transportes coletivos urbanos intermunicipais aos trabalhadores desempregados em trânsito para procedimento seletivo de emprego. O parecer de autoria do deputado Dr. Serginho é pela anexação ao projeto de lei 1557-19, projeto de lei de autoria do deputado Rodrigo Bacelar. Em discussão. Não havendo quem queira discutir, é encerrada a discussão. Em votação, os senhores que aprovam permaneçam como estão. Aprovado o parecer pela anexação. 16 da pauta, projeto de lei 3148 de 24, de autoria do deputado Rosenberg Reis, que dispõe sobre a criação do Programa de Capacitação Profissional e Inclusão do Jovem Órfão no mercado de trabalho, no âmbito do Estado do Rio de Janeiro, na forma em que menciona. Parecer de autoria do deputado Dr. Serginho é pela constitucionalidade. Eu Senhor presidente, vou apresentar um votos projeto pela prejudicabilidade. Tem dois votos em separado. Tem dois votos em separado. vista nesse projeto, tem um projeto meu. Mas tem dois votos aqui, tem um de anexação e outro de prejudicabilidade. É isso. Então não precisa nem o Já não seu. precisa Não precisa pedir nem o vista. seu. Está prejudicado. Então, um dos votos em separado é da deputada Élica Takimoto, não é isso? E o outro é da Célia Jordão. Senhor presidente, pela a prejudicabilidade. pergunta que eu faço é o seguinte: eu tenho um projeto de lei meu, 1359 de 23, Perfeito. dispõe sobre a inclusão de vagas de prioritária no programa Jovem Aprendiz para órfãos abrigados com 18 anos que não tenham sido adotados. Então eu queria ver, já tem até substitutivo que está sendo formado aqui, se não, por isso que eu ia pedir a vista para analisar, para ver se tem alguma questão correlata. Na verdade, esse aqui vai. A gente votando, seja o voto em separado da deputada Élica ou o voto separado da deputada Célia, vai matar esse projeto. Então tá bom, entendi. E aí, por ocasião, porque o de Vossa Excelência faz menção ao programa específico. Isso. E aí a gente analisa
E aí, Eu queria dar uma sugestão, Pois deputado não, Chico. deputado Luiz Paulo. O senhor pega a Lei 8561, faz a leitura da mesma, para ver se o senhor não pode modificar o 8851. Né? A Pra assessoria está não- me informando que já foi feita essa... Já feito. essa- Bom, mas por hora está resolvido. Lógico. Eu vou redesignar, então, a deputada Célia, que tem o voto mais pesado, que é da prejudicabilidade. E aí a certeza que mata, em definitivo, o projeto. Então, vou redesignar a deputada Célia. Senhor presidente, Para discutir a deputada Cozzolino. tem duas prejudicabilidades a esse projeto. Tem a Lei 8561 de 2019, apontada pela deputada Célia Jordão, e também tem a Lei 10.486 de 2024, de minha autoria, que é a lei que cria o programa de qualificação técnica para os jovens tutelados, que aprovamos aqui no ano passado. Não, além disso, a deputada Élica está é coberta de prejudicado razão mesmo. que também existe, além das prejudicabilidades, também existe outros projetos tramitando. tramitando. Mas como Mas o acho voto que- pela prejudicabilidade é mais severo do que o voto pela anexação, Então, então vou redesignar a deputada, Já punimos severamente Rosenberg Reis, então. deputada, Merecidamente. deputada Célia, então... O em- voto meu voto divergente é pela prejudicabilidade do projeto, pela existência já de lei em vigor, Então, né, redesignando conforme mencionado no meu voto. redesignando a deputada Célia como relatora, em votação o novo parecer pela prejudicabilidade. Senhores que aprovam, permaneçam como estão, aprovado. 17 da pauta são os projetos de relatoria do deputado Filipinho Raves, que já estavam anexados nos autos. Projeto de lei 1011 de 23, de autoria do deputado Júlio Rocha, que dispõe sobre a obrigatoriedade de comercialização de produtos saneantes domissanitários com a embalagem lacrada na forma que menciona. Parecer do deputado Filipinho Raves é pela inconstitucionalidade, mas havia um pedido de vista, deputado Vinícius Cozzolino, que apresentou voto em separado pela Vossa inconstitucionalidade. Excelência leu errado. Não, O parecer eu- original é pela Filipinho Raves é pela constitucionalidade. Não, é pela constitucionalidade. Não, O você falou voto em- em separado é pela É, inconstitucionalidade do deputado mas Vossa Vinícius Excelência Cozzolino. tinha dito que o parecer original era pela Não, o parecer originário É, pela constitucionalidade do constitucional- Filipinho Raves e o parecer do Isso. deputado Cozzolino pela inconstitucionalidade. Perfeito. É. Então, eu vou redesignar o deputado Cozzolino relator. Mas não votou. Não votou, mas, na verdade, independente, como ele não está aqui para defender o parecer, eu estou procedendo dessa forma. Como tem um voto já separado apresentado e Vossa Excelência está aqui para fazer a defesa, e me parece que é o entendimento da maioria ou da unanimidade, redesignar Vossa Excelência por economia processual para ser o novo relator e já apresentar Olha, essa o de voto pela economia processual é inconstitucionalidade. Senhor presidente, Celeridade, deputado Minho. pode discutir? Lógico, deputado... Senhor presidente, Na verdade, para apresentar o voto, né? Não é para discutir. o voto pela inconstitucionalidade, ele é embasado na forma da Lei Federal 6360 de 1976, regulamentada pelo Decreto 8077 de 2013, segundo o qual compete à Anvisa, Agência Nacional de Vigilância Sanitária, a regulamentação a nível federal da comercialização de saneantes domissanitários. Nesse sentido, a diretoria colegiada da Agência Nacional de Vigilância Sanitária, no uso da atribuição que lhe confere o inciso 4º do artigo 11 do regulamento aprovado pelo Decreto número 3029 de 1999, e tendo em vista o disposto no inciso 2º e nos parágrafos 1º e 3º do artigo 54 do Regimento Interno aprovado nos termos do anexo 1º da Portaria número 354 da Anvisa, de 11 de agosto de 2006, aprovou o Regulamento Técnico para procedimentos e requisitos técnicos para notificação e registro de produtos saneantes, na fórmula da Resolução RDC número 59. Referida resolução elabora, revisa, altera, consolida, padroniza, atualiza, desburocratiza procedimentos e estabelece definições, características gerais, embalagens e rotulagens, requisitos técnicos para a notificação e o registro de produtos classificados como saneantes, de forma a gerenciar o risco à saúde. Desta forma, considerando a competência regulatória federal efetivamente exercida, decorrente da atribuição instituída pela lei federal, de se ver que a proposta em discussão ultrapassa os limites impostos ao Poder Legislativo Estadual.
por isso voto pela inconstitucionalidade. Em discussão. Eu vou discutir a matéria. E Magé não confronta com Guapimirim. Não é por isso. Eu falei que não Há confronta. controvérsia. Não confronta, não confronta. Ele falou não confronta. Relação é ótima. Boa. Às vezes, né? Sempre é. Relação é ótima. Vai nas festas da minha família, não tem problema. O deputado Júlio agora até... exatamente. De Teresópolis Acabou com aquela agora. rixa universal da histórica de Teresópolis. O problema subiu a serra. Exatamente. Eu tendo sempre a não embasar voto de relatoria minha ou voto aqui na CCJ com base em normativa de órgão de agência reguladora e tal, porque eu considero que a lei é superior a isso. Mas, de fato, com todo o embasamento trazido do deputado Cozzolino e também com decisão recente do Supremo Tribunal Federal, que é clara no sentido de dizer que leis estaduais que criam exigências adicionais para a embalagem e rotulagem de produtos cuja regulamentação cabe à União é inconstitucional. Então, na realidade, não é nem a questão de haver um procedimento específico, uma normativa de alguma agência, mas é que, originalmente, a estipulação de regras cabe não ao Estado, mas à União. Então, está aí a inconstitucionalidade, ao meu ver. Então, nesse sentido, só para reforçar o parecer mortal ao deputado Júlio Rocha que Vossa Excelência entregou. Parecer Desceu rolando a serra Hiroshima, agora. Nagasaki. Depois de parecer. Então, encerrada a discussão, em votação, parecer do deputado Vinícius Cozzolino pela inconstitucionalidade. Senhores que aprovam permaneçam como estão, aprovado. Bem, Olha, a gente tem que prevenir. Presidente, antes de eu acabar, se eu posso lógico. fazer uma sugestão, com a devida autorização do Fernando. Seguinte, eu me enganei, né, sobre o tal evento que eu tinha lá na Universidade Federal do Rio de Janeiro, no Conselho de Minerva, que vai ser na próxima quarta. Então, eu gostaria, só com sugestão, se for possível, em vez de convidar o procurador para a próxima, se for possível. Lógico. Vossa Excelência Como que nós vamos fazer? Como é que a gente vai discutir sem Vossa Excelência aqui isso? Impossível. Vossa Excelência é a estrela dessa Como sessão. que nós vamos perder a participação do senhor? Mais importante Pode que ele. gozar, Chico. Imagina, a gente vai jogar sem técnico, nosso time não está dá. condenado. Vossa Excelência é mais importante que o Sandro- procurador-geral nesse episódio. Esse tribunal vai ser como sem o juiz. Bem, eu vou pedir vênia aqui para a gente votar só até o 18, mais um só, porque o próximo bloco já é o de relatoria do deputado Fred. A gente já mata os projetos que estavam sob a relatoria do deputado Filipinho. Então, vou cantar o 18 da pauta, projeto de lei 2358 de 23, de autoria da deputada Zeidan, que altera a lei 8.950, de 29 de julho de 2020, que dispõe sobre autorização da suspensão temporária de posse, porte e registro de armas de fogo a denunciados, inquiridos e réus em processo de violência doméstica durante o período de pandemia pelo novo coronavírus Covid-19. O parecer do deputado Filipinho Raves é pela inconstitucionalidade. Em discussão. Não havendo quem queira discutir, encerrada a discussão, em votação, os senhores que aprovam permaneçam como estão, aprovados. Até porque já acabou a Covid. Acabou a Covid. Exatamente. Enfim, os próximos projetos são de relatoria do deputado Fred. A gente retoma na O próxima. objetivo do projeto da deputada Zeidan é justamente tirar a Covid, né? Porque ela está mudando a lei existe para o período da Covid. O deputado Zeidan está querendo Ela quer mudar. Exato. Peço escusas a todos aí. Bom, mas Essa só um pauta. instante, agora, por que está inconstitucional? Ela está modificando uma lei anterior e tirando só o período da Covid? Seria prejudicabilidade pela perda do objeto, né? Porque é período Na verdade, de é a lei Covid. federal, né? Que regula posse e registro de Mas armas. ela está modificando uma lei estadual ou federal? É uma lei estadual que a gente aprovou aqui durante a Covid. Aprovou em durante a vigor? pandemia. Dava à autoridade policial a possibilidade de restringir a posse de armas para pessoas acusadas de violência doméstica, né? Para homens acusados de Porque violência ela está doméstica. modificando. E isso é claro que é um tema federal. Mas se a gente aprovou uma lei estadual, ela está modificando uma lei estadual, tirando uma expressão, por que é inconstitucional? Sim, querido, porque está legislando sobre
Matéria federal. Porte de arma. Bom, mas então o que a gente tinha que dizer que era inconstitucional era outra lei que está em vigor. Mas a gente não pode dizer porque já passou, só fazendo a representação do TJ. Pô. Mas cá para nós, não deixa de ser uma incoerência. A gente aprova uma lei. E imagina que seja lei, o governador deve ter sancionado. Deputado Carlos Mink, Eu entendo. uma das belezas do ser humano é ser incoerente. A incoerência. Bom, então eu voto com a incoerência. Não, e deputado Carlos Mink, acho que durante a pandemia teve um aumento no caso de violência doméstica pela presença tão grande das pessoas em casa. E acabou que a gente conseguiu avançar num consenso de ter uma lei ali. Me lembro agora. Não, e a lei original é tão gritantemente inconstitucional que autoriza a autoridade policial a caçar o registro. Mas, na verdade, a autoridade policial que faz é a Polícia Federal, que a gente não tem nenhuma ingerência. Ou seja, voto pela incoerência. Bem, então eu peço escusas aí pela pauta, mas, na verdade, era necessário fazer, que são os projetos que tinham saído com vista, voltaram com voto divergente, e a gente está andando bem, saneando bem. Então é fundamental para poder avançar na pauta de plenário. Então, dizer que fica então um convite, pedir que seja formulado a convocação do Procurador-Geral do Estado. Daqui a 2 semanas. Sem ser a próxima quarta, a outra próxima. Bem, agradeço a todos. Saúdo a ilustre presença do deputado Chico Machado. E eu saúdo a tua ilustre atraso. E declaro encerrada a sessão.